Sabe aquele momento em que a gente reage de um jeito meio exagerado e, um segundo depois, já se arrepende? Pois é, o nome disso é regulação emocional. E nesta nossa análise, a gente vai mergulhar no funcionamento do cérebro para entender como as emoções nascem e, principalmente, como é possível sair desse modo de reação automática e passar a ter respostas mais conscientes. Bom, para começar, vamos à pergunta principal. Afinal, de onde vêm as emoções? Como é que, de repente, uma pessoa se vê tomada pela raiva, ou pela alegria, ou pela frustração? A resposta para isso, olha, está na arquitetura fascinante do nosso cérebro. E é aqui que a coisa fica prática, porque mais do que só entender a teoria, o que a gente busca é a aplicação no dia a dia. A diferença entre uma reação impulsiva, no calor do momento, e uma resposta mais pensada é, na verdade, uma habilidade. E o melhor, uma habilidade que pode ser desenvolvida. Vamos ver como. Para facilitar, vamos imaginar o cérebro como se fosse um palco com dois atores principais, ok? De um lado, a emoção, sempre intensa. Do outro, a razão, mais ponderada. É o equilíbrio, ou a falta dele, entre esses dois que acaba definindo muito da nossa experiência diária. A dinâmica entre eles é até que bem simples. Pensa assim, de um lado tem o sistema emocional, que fica lá na amígdala. Ele é tipo o nosso alarme de incêndio primitivo, sabe? Super rápido, dispara na hora. Do outro lado, a gente tem o sistema racional, que fica no córtex pré-frontal. Esse aí é o bombeiro. Ele é mais lento, mais deliberado. Então é uma conversa constante entre o alarme e o bombeiro. E o que acontece quando essa comunicação entre eles falha? Bom, aí o alarme dispara sem que o bombeiro tenha tempo de avaliar a situação. O resultado é a reação. Imediata, instintiva e, muitas vezes, totalmente desproporcional. É aquela buzina no trânsito, a palavra dura que escapa sem a gente nem pensar. Agora, quando esse diálogo funciona direitinho, o bombeiro ouve o alarme, avalia a cena com calma e escolhe o melhor plano de ação. E isso é uma resposta. É aquele momento em que a gente consegue respirar fundo antes de falar, em que se reconhece a emoção, mas sem ser dominado por ela. Isso nos leva a uma pergunta bem importante. Se todo mundo tem esse bombeiro interno, por que parece que ele falha com tanta frequência? Por que, tantas vezes, a reação acaba ganhando da resposta? A resposta é que o nosso bombeiro, o córtex pré-frontal, ele tem energia limitada. Pensa só, estresse crônico, noites mal dormidas, o bombardeio de estímulos do dia a dia, pressão constante. Tudo isso vai esgotando os recursos dele. É como pedir para um bombeiro completamente exausto apagar um incêndio complicado. E com o bombeiro exausto, quem é que assume o comando? O alarme, claro. A emoção que surge lá na amígdala não passa por nenhum filtro da razão. Ela vira uma via expressa indo direto do sentimento para o comportamento, sem nenhuma parada. E aqui tem um ponto que, olha, muda toda a perspectiva. Não se trata de uma falha de caráter. Não é sobre ser uma pessoa impulsiva. É sobre estar numa condição de sobrecarga fisiológica. O sistema de controle está, literalmente, sem energia. Entender isso já ajuda a gente a ter mais compaixão, tanto com a gente mesmo quanto com os outros. Ok, agora que a gente entendeu a raiz do problema, vamos analisar o erro mais comum que as pessoas cometem ao tentar resolver isso e por que essa abordagem quase sempre dá errado. Esse é o erro clássico. Tentar controlar a emoção usando só o pensamento. A gente fica falando para si mesmo, calma, seja lógico, não tem por que sentir isso. Mas isso é o mesmo que tentar apagar um incêndio de verdade com um argumento lógico. Simplesmente não funciona. E aqui está a grande virada de chave. O nosso sistema emocional não fala a língua da lógica. Ele fala a língua do corpo. Ele entende sinais de segurança e de perigo. Então, para acalmar a emoção, o primeiro passo sempre é mandar um sinal de segurança para o cérebro através do corpo. Certo. Então, como é que a gente faz isso na prática? Como usar o corpo para regular a mente bem ali, no calor do momento? Vamos dar uma olhada num kit de ferramentas? Vamos lá. Esse processo tem 5 passos bem diretos. Primeiro de tudo, regule o corpo. Respire fundo e bem devagar. Abra a postura, sabe? Dê uma caminhada. Isso sinaliza segurança para o cérebro. Segundo passo, dê um nome para a emoção. Só o fato de dizer "estou sentindo raiva" já ajuda a ativar o nosso bombeiro interno, o córtex pré-frontal. Terceiro, crie espaço. Uma pausa, às vezes de só 3 segundos, pode ser a diferença crucial entre reagir e responder. Quarto, reduz o alerta geral no dia a dia. Dormir bem, se alimentar direito, ter uma rotina, isso não é luxo não, é a manutenção essencial do nosso sistema. E por último, o quinto passo, treinar as respostas. O objetivo aqui não é nunca mais sentir as coisas, mas sim aprender a navegar por elas com mais habilidade.
Esse resumo aqui é brilhante. Para ter um cérebro calmo, comece com um corpo seguro. É uma fórmula simples, mas, nossa, é profundamente poderosa. A segurança do corpo é o pré-requisito para a clareza da mente. E para a gente fechar, vamos dar um novo significado para tudo isso. Porque não estamos falando só de controlar o temperamento. A coisa é muito mais profunda. Essa frase resume tudo de forma perfeita. Regulação emocional é maturidade neurológica. Não é uma questão de ser forte ou fraco, mas sim de ter um sistema nervoso bem treinado que consegue lidar com os desafios da vida de um jeito integrado, sem entrar em colapso. E a gente termina com essa reflexão. Uma vida emocionalmente rica não é uma vida sem sentimentos difíceis. É uma vida em que se sabe o que fazer quando eles aparecem. A regulação emocional não é um traço fixo de personalidade, é uma habilidade que se treina. Portanto, a pergunta final não é se é possível mudar, mas sim como treinar o sistema nervoso para responder cada vez melhor.